Fala galera, professor Anderson Margalhães na área, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube, galera. Vamos lá, mais uma questão do Sebrasp, pessoal, para você aí, ó. Concurso do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina para o cargo de Procurador de Contas do Ministério Público. Pessoal, temos aí o terceiro parágrafo do texto que a prova colocou, tá? Então, coloquei aí o parágrafo que será objeto da nossa questão. Jorge Amado atravessou o oceano no momento em que as colônias portuguesas na África se preparavam para a luta pela independência. Na década de 50 do século passado, intelectuais e artistas africanos estavam ocupados em procurar a sua própria identidade individual e coletiva. Nessa altura, era clara a necessidade de rupturas com os modelos europeus. Escritores de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe procuravam caminhos para uma escrita mais ligada à sua terra e à sua gente. Carecíamos de uma escrita que nos tomasse como não apenas autores de histórias, mas também sujeitos de sua própria história. Precisávamos de uma narrativa que nos escrevesse a nós mesmos. E aí vem agora o item para dizermos se está certo ou se está errado. E aí o que ele propõe é o seguinte: haveria alteração do sentido original do texto caso fosse inserida uma vírgula imediatamente após a palavra escrita, no penúltimo período do terceiro parágrafo. Bom, o terceiro parágrafo é esse que está aí. O penúltimo período, galera, é esse aqui, ó. Carecíamos de uma escrita que nos tomasse como não apenas autores de histórias, mas também sujeitos da sua própria história. Veja que nós temos ali o ponto, nós temos um ponto, né? Não apenas autores de histórias, mas também sujeitos da sua própria história, ponto. E aí depois ele começa o último período, né, desse parágrafo aí. E aí, então, esse carecíamos de uma escrita que nos tomasse como não apenas autores de histórias, mas também sujeitos da sua própria história, esse é o penúltimo período. Bem? Então, olha só, ele está dizendo que nesse período, colocando uma vírgula após a palavra escrita, então não haveria, aliás, haveria, né? Ele está dizendo que haveria alteração do sentido original do texto. Pessoal, olha só, nós vamos supor aqui que nós vamos colocar uma vírgula, então, aqui, ó. Carecíamos de uma escrita, vírgula, que nos tomasse como não apenas autores de histórias. Veja que tem outra vírgula aqui. O que acontece, pessoal? Quando aquela oração ali, ó, fica entre vírgulas, essa oração que nos tomasse, eu vou grifar ali, vou marcar essa oração de verde, vou marcar essa de verdinho aqui, ó. Ó, que nos tomasse como não apenas autores de histórias, está em verdinho ali. Quando essa oração, ela está entre vírgulas, galera, e essa oração é uma oração introduzida, ou seja, iniciada por esse pronome que é um pronome relativo, ó, carecíamos de uma escrita, a qual, porque aquele que ali, ó, aquele que, ele é igual a qual, e sempre que o que for igual a qual, o qual, as quais, os quais, sempre que o que for equivalente a essas expressões, ele será um pronome relativo. E aí, ele vai introduzir, ele vai encabeçar uma oração subordinada adjetiva. Ele vai encabeçar, ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. Ou seja, aquela oração ali é uma oração adjetiva, aquela oração em verdinho ali, uma oração adjetiva. E as orações adjetivas, elas podem ser classificadas de acordo com o sentido em restritivas ou explicativas. De acordo com o sentido, as orações adjetivas podem ser
restritivas, ó, restritivas, ou elas podem ser explicativas. E aí o que você precisa saber, pessoal? O que você precisa saber? Que as restritivas, olha que eu marquei um S bem grande ali, ó. As restritivas, as orações restritivas, elas são sem vírgula, sem vírgula. E as explicativas com vírgulas. Ou seja, galera, nessa questão nós temos, se a gente colocar a vírgula ali, nós temos uma oração adjetiva explicativa, porque é com vírgula. E aí, então, há alteração, haveria sim alteração do sentido original, porque com vírgula é explicativa, sem vírgula é restritiva. Essa classificação é de acordo com o sentido. Então, restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula. Então, quando eu coloco a vírgula na oração adjetiva, eu altero o sentido. Eu altero o sentido daquela oração. Então, haveria sim alteração de sentido. Por isso, pessoal, esse item é um item que está certo. Aqui, ó, é um item certo, porque há alteração de sentido, beleza? Restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula. Pessoal, qual é a diferença básica aí? Vamos lá. Entre a restritiva e a explicativa. Qual é a questão do sentido? Ó, ele fala ali, ó, carecíamos de uma escrita. Quando a gente coloca a vírgula, eu estou apenas explicando que é uma escrita que nos tomasse como não apenas autores de histórias. Então, com vírgula, estou apenas explicando que escrita é essa. Agora, quando eu digo, se eu tirar a vírgula, fica assim, ó, carecíamos de uma escrita que nos tomasse como não apenas autores de histórias. Então, é como se eu tivesse diversas escritas, tá? Diversas escritas, e aí eu fosse pegar somente, ó, por isso que é restritivo, ó, somente aquela que nos tomasse como não apenas autores de histórias. Deu para entender? Então, com vírgula é explicativa. Estou apenas explicando o termo. Sem vírgula é restritiva. Então, eu tenho várias escritas e aí eu quero apenas aquela que nos tomasse como não apenas autores de histórias. Por isso, é chamado de restritiva, que restringe. Tranquilo, pessoal? Então, esse item aí é o item certo, porque quando eu tenho oração adjetiva, quando eu coloco vírgula ou quando eu tiro a vírgula, eu altero o sentido dessa oração. Pessoal, procuro explicar sempre com detalhes, sempre com riqueza de detalhes, partindo do princípio que esse vídeo ele é assistido por alunos também que precisam entender um pouco mais as ideias. Não adianta eu vir aqui e fazer uma explicação de qualquer jeito. Eu preciso explicar com detalhes, eu preciso explicar com riqueza de detalhes para que você consiga entender não só essa questão, mas entender sim esse assunto, todo o assunto que está por trás. Bem, eu sou o professor Anderson Magalhães e nós estamos juntos, galera. Siga também lá na página do Instagram, @professor Anderson Magalhães, e inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube. Estamos juntos? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!